Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos lá para mais um vídeo aí para a turma que está operando gratuitamente na SmartBot. Então vamos passar aí por mais um parâmetro ali do nosso software, tá? Vamos dar uma olhadinha também nos mercados aí. Vamos fazer aí uma verificação rápida então, índice, dólar e também passar ali para a SmartBot, mostrar os parâmetros e conversar um pouquinho ali, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, hoje, dia 29 de janeiro, mercados agitados, índice dólar aí com movimentações bruscas, né? Mas já esperávamos, né? Dia pós taxa de juros dos Estados Unidos e Selic, né? Então, a gente já esperava um dia aí um pouquinho, movimentação um pouquinho mais arisca, né? Força maior, e foi exatamente o que aconteceu em ambos os ativos, né? Movimentação aí um pouquinho mais brusca. Bom, mas vamos lá direto para a SmartBot, vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Bom, aqui, galera, aqui é o nosso setup de exemplo, tá? Então só passar rapidinho aqui, setup de exemplo na SmartBot, aquele velho e bom setup simples, tá? Média 25, DX6, 3 aumentozinhos ali, né? E hoje foram necessários, né? Tivemos ali uma movimentação do dólar, já mostro no gráfico para vocês ali, uma movimentação bem brusca ali no meio do final da manhã, né? Acho que foi final da manhã ali. Puxou uma puxada ali de 85 pontos bem rápido ali, acho que foi 15, 20 minutos, movimentação forte, que é raro acontecer, mas acontece de vez em quando, né? E olha, o setup aguentou firme, hein, galera, entrando com DX6, 3 aumentos, segurou firme, chegou ali no último aumento de posição, que tá ali é para ser utilizado mesmo, né, dentro do escopo ali de expectativa estatística, posicionou ali um máximo de 8 contratos de mini dólar e saiu com ganho, está performando no dia ali R$360 de lucro, 11 operações, né, e dentre elas uma operação ali que fez então R$160 de lucro com 8 contratos, né? Agora ele está posicionado aqui, ó, pegou uma direção ali para baixo, está comprado com um contratinho apenas, menos R$90, faz parte ali, está esperando o mercado se movimentar, né? Já está finalzinho do dia, são 16h44 aqui, finalzinho do dia, então deve sair aqui com pequeno loss dessa operação, né? Mas tá bem positivo no dia, né? Então vai terminar positivo o dia com certeza, tá? Mas realmente um dia ali agitado, né? E o setup mostrou um bom desempenho ali, mesmo uma movimentação bastante arisca ali, né? Conseguiu aí sair com um bom resultado durante o dia, tá? Mas vamos lá para os parâmetros, galera, que hoje, bom, nós falamos aí no último vídeo do saída pela distância na média, né? Aqui, ó, saída por distância, né? Então foi esse, não, desculpa, não foi isso, foi agressão, né? A gente falou no penúltimo vídeo aí, saída por distância, e no último foi sobre agressão, né? Principalmente agressão na entrada das operações, né? Agressão nos aumentos de posição, ficamos de falar um pouquinho mais para frente, quando começarmos a falar sobre os critérios de aumento de posição, né? Então, hoje o que a gente ficou de falar, galera? Range do toque na média, tá? Range na média, então vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso. E vai ser o último vídeo sobre critérios de entrada, tá? Então os outros critérios que não falamos aqui não são tão relevantes, né? Então inclusive tem dois últimos aqui, variação percentual e intervalo diário, que não há necessidade de falar, são funcionalidades que tem disponível aqui, mas não utilizamos muito, tá? Range de toque na média é uma funcionalidade interessante, inclusive um dos nossos black box ali, o redundância, que é um excelente método operacional, utiliza range do toque na média. Então vou explicar para vocês um pouquinho de como que funciona aqui esse critério de entrada, tá? Que pode ser bastante útil também aí no nosso operacional diário, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, antes vamos aqui para o MetaTrader 5. Vamos só passar rapidinho aqui nas estatísticas do dia. Bom, então aqui o gráfico de dólar, o minuto, olha o força DX no dólar, pessoal, 3,8 pela manhã, né? Inclusive no News hoje falei que a expectativa estatística era de 2 a 3, sabendo que poderia acelerar muito por conta ali da questão dos juros dos Estados Unidos e Selic, né? E foi o que aconteceu, tivemos ali uma força X pela manhã de 3,8 com um range diário de 85 pontos até agora, né? Que dificilmente vai aumentar, estamos no finalzinho do pregão já, né? Então vai aumentar mais 85 pontos, um range bem considerável, não é fora das estatísticas, porque a gente lida aí com um range padrão diário de 60 a 90, né? Então por mais que tenha tido esse movimento aqui, olha, esse movimento aqui abriu o range diário, né? 85 pontos ali em 15, 20 minutos, movimentação brusca, forte mesmo, e depois voltou na cara, coisa linda, né? Não deixou ninguém pendurado, mas realmente essa movimentação aqui bastante brusca,
tá? Mas é isso, força alta, né, pessoal? Força alta, a parte da tarde ali já caiu, claro que proporcionalmente ao que fez pela manhã, né? Mais uma movimentação ali mais arisca durante o dia aí no dólar, tá? Bom, mas vamos lá então falar no gráfico um pouquinho sobre o range da média. Vamos abrir nesse gráfico que fica mais fácil de vocês visualizarem, tá? Bom, vamos lá. Gráfico de um minuto, então aqui a movimentação de hoje, dia 29, vamos puxar um pouquinho para trás aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor aí a movimentação. Beleza, vamos pegar por aqui, ó. Então aqui a parte da tarde, 1 da tarde, tá? O que vem a ser o range da média, pessoal? Bom, nós estávamos lidando aí com distanciamento da média móvel, né, como principal critério de entrada. O que é o distanciamento, pessoal? É a distância que o preço está fazendo em relação à média móvel, no caso aqui uma média móvel de 25 períodos, né, minuto a minuto. Tá? Então, minuto a minuto vai ser calculado qual que é a distância que o preço está em relação à média, lembrando sempre que a média está se movimentando, minuto a minuto também. Né? Então, assim como o preço está se movimentando, a média também está se movimentando. Então, minuto a minuto, o software vai fazer o cálculo de qual a distância que o preço está fazendo para a média naquele momento, tendo em vista que o preço está sempre se movimentando e fazendo máximas e mínimas aqui, né? E a média também está se movimentando, uma vez que o preço, uma vez que, por exemplo, a média 25, né, são os últimos 25 minutos, a cada minuto muda, né? Ele deixa um minuto e pega o novo minuto, então vai alterando a média, vai também se ajustando, e a cada minuto o software faz essa recontagem, faz essa análise e vai calcular então as distâncias máximas que o preço está fazendo em relação à média. Já o range da média é outra coisa, não é a distância minuto a minuto. O range da média, pessoal, ele vai considerar a distância que o preço saiu da média até o preço voltar para a média. Tá? Esse é o range. Tá? Então veja, aqui nós não vamos considerar o preço, a distância que o preço está fazendo em relação à média. É o percurso que ele fez, não as máximas minuto a minuto. Tá? Então, por exemplo, o preço saiu aqui da média, tá? Nesse ponto aqui, ok? O preço saiu da média e começou a cair. Caiu, aí cedeu um pouquinho, aí caiu de novo, aí corrigiu um pouquinho, caiu de novo, lateralizou e veio tocar a média. Qual é o range da média nesse movimento? É esse aqui, ó, tá? É da onde o preço saiu da média até a máxima distância que ele fez antes de vir tocar a média. Então, esse espaçamento aqui é o range da média, tá? Então, veja, é totalmente diferente da distância da variação dx do preço em relação à média, que é calculado e variável minuto a minuto, né? O range é o percurso que o preço fez quando saiu da média até retornar para a média. Então, tocou aqui, olha aí, ó. Tocou aqui, o software vai calcular o quê? Qual foi a distância? Aqui, ó, a distância máxima caiu até aqui, subiu. Ele fez um range, então, no caso, vamos pegar aqui, ó, um range de 22 pontos no dólar. Então, esse é o range desse movimento, na média 25, tá? Então, vamos lá. Quando o preço estiver andando, por exemplo, o preço está caindo. Caiu aqui, olha aí. Vamos colocar nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui. O preço caiu 11 pontos. Então, durante esse movimento, o preço está abrindo aqui um range de 11 pontos. Aí ele caiu mais, range de 12, range de 13, range de 14. Não importa se a média está vindo junto, se a média está caindo ou se a média está lá em cima. Não importa. Para a gente só importa aonde saiu da média e aonde vai tocar a média. Tá? A diferença aqui, né, a distância que o preço está muito próximo, se abriu grandes distorções aqui em relação à média, não importa. O que a gente está calculando aqui realmente é a distância máxima que ele andou, tá, do movimento. Né? Então, por exemplo, nós podemos usar como critério de entrada o range da média. Então, vamos supor que a gente estipula o seguinte: quando o preço abrir 20 pontos de range da média 25, entra na operação esperando que o preço retorne para a média. Então, o que a gente está dizendo aqui? Quando o preço sair da média, aqui, ó, saiu da média. Quando ele andar 20 pontos, vamos ver quanto que deu aqui. Aqui, ó, aqui deu 20 pontos. 20 pontos. Entra na operação, se ele está afastado da média aqui para baixo, está caindo, entre comprado, né? Compre. Compra aqui, esperando que o preço volte para a média. E deu
deu bom. Entrou aqui, o preço veio, voltou para a média, você ganhou dinheiro. Tá? Então é um outro critério de entrada diferente, né? Então você precisa entender isso, tá, galera? Então esse range. O range da média também vai ser útil para a gente para calcularmos o nosso ponto de stop, tá? Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Setups que tem saída pelo toque na média, nós vamos utilizar esse range da média para termos uma melhor amostragem, né, e melhores informações de sabermos quais pontos melhores para o nosso stop, nosso ponto ali de perda na operação, né, fora da estatística. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente entrar ali na parte do stop loss, né, os nossos limites de perda. Tá? Nesse momento, lidando como critérios de entrada na operação, o que você precisa entender é isso. Né? O range da média é uma outra forma de mensurar aí a movimentação do preço, né, diante da média 25, onde você pode também buscar um critério de entrada para buscar oportunidades estatísticas. Né? Então você viu que quando o preço abriu 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos da média, entra na operação. Tá? É claro que às vezes vão acontecer movimentações bruscas, inclusive hoje aconteceu isso, um movimento ali, ó, vamos puxar aqui um movimento forte que aconteceu, olha aí, pessoal, na parte da manhã ali, ó, perto da meio-dia. Olha só, esse foi um movimento bastante atípico, né? Mercado pressionado. Olha só, aqui iniciou o movimento, então o preço saiu da média. Quando ele saiu da média, começou a contar o range. Então, saiu da média, começou a contar o range. Aqui, quantos pontos? 10 pontos de range, 20 pontos de range, 30, 40. Aqui, esse movimento, ele teve um range de quanto, pessoal? 75. Tá? Então, por quê? Porque ele saiu da média aqui e só foi tocar na média aqui. Nesse ponto. Tá? Então, o range da média é esse percurso inteiro, da onde ele saiu até a máxima do movimento antes de tocar na média. Tocou na média, o range do movimento é esse. Tá? Então, veja, foi um movimento muito brusco, pessoal. Bem difícil acontecer. Inclusive, nós temos um indicador que é range da média 25, onde nós vamos saber quantas vezes aconteceu o movimento de até 20, até 30 e qual foi a máxima do dia. Tá? Então, a gente analisa esse indicador que é muito importante. Né? Diariamente, inclusive no News, a gente mostra ele. Então, é muito difícil na média 25 um range de 80. Qual que é um padrão ali de máximas do dia? 40, 45. Geralmente fica em torno disso. Né? Muito difícil passar de 40 e pouco. É um range da média 25. Porra, hoje vai ter 75. Totalmente fora da estatística. Por quê? Já era esperado uma movimentação atípica hoje. Né? Pode acontecer uma movimentação dessa busca em dia que não tem nada, nenhum evento, nenhum. Né? Pode, claro que pode. Mas qual é a probabilidade disso acontecer, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, né? Então, hoje, claro, que já era um pouco mais provável que tivéssemos movimentações mais bruscas, fortes ali, né? E foi efetivamente o que tivemos, né? Mas o que você precisa entender é isso, né? Esse critério, então, o range da média, é um dos critérios que você pode entrar. Então, por exemplo, se você colocasse lá no software, né? No robô, eu quero entrar na operação quando o preço abrir 60 pontos. Um setup seletivo da média, range da média, 60 pontos. Pô, quando batesse aqui, ó, mas em torno daqui, 60 pontos, ele ia entrar na operação. Tá? O preço ainda foi contra e depois voltou. Né? Então você pode utilizar isso aqui como critério de entrada. Não é o critério mais utilizado, tá? Nós utilizamos muito mais o distanciamento da média, né, como critério de entrada, mas há algumas configurações e setups muito interessantes que utilizam esse critério como entrada. Tá? Principalmente alguns que você pode utilizar com uma distância significativa da média, com um toque na média, sair também na média, ou sem sair na média. Então tem bastante coisa para fazer. Né? Não costumo utilizar os dois critérios em conjunto. Também pode se utilizar, né, o distanciamento da média e o range da média. Utilizar os dois em conjunto. É um pouco mais complexo, tá? Porque você abre uma limitação relativamente grande. Por exemplo, eu quero entrar com a média 25 DX de 6, mas apenas
Se o preço estiver a 20 pontos do range de a média, é um critério que você pode colocar. Né? Os dois critérios têm que estar sendo satisfeitos, tá? Mas aí torna bastante restritiva a tua entrada, dependendo dos parâmetros que você estipular ali exatamente, né? Não costumo utilizar os dois em conjunto, tá? Mas o range da média tem a sua finalidade, tá? Tem a sua utilidade aí dentro dos critérios e é mais uma função que abre um bom leque de oportunidades aí para o nosso operacional, tanto que a estratégia leva esse nome, Range Map, tá? Range Map é muito por conta também de operações aí que a gente estava fazendo bastante com esse critério de entrada do range da média, né? Uma das opções ali, tá? Então acho que ficou claro, né, pessoal, as diferenças entre distanciamento da média e range da média. Então você precisa entender que o range é o percurso, tá? Então entenda isso, né? Range é o percurso e a variação dx, né, que é a distância do preço em relação à média, é a variação minuto a minuto, né? Então são critérios bem diferentes ali, do mesmo preço, né, da mesmo movimento, mas são critérios de análise diferentes, né? Então, mas o range da média também é menos utilizado, mas também tem a sua utilidade aí dentro das estratégias que a gente consegue formular ali, das possibilidades. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos dar uma última olhadinha ali. Olha aí, tá R$75 contra aqui com um contrato, são quase 5 da tarde, já tá quase encerrando a operação, mas é isso, né? Vai encerrar o dia aqui com um pouquinho menos de R$300 de lucro, que é um bom resultado aí para o nosso setup de exemplo, né? E que tá vindo aí com bons financeiros, né? Mesmo a configuração extremamente simples, né? Quando terminarmos, pessoal, de passarmos aí os últimos critérios, né? Tem mais alguns aqui, critérios de entrada, saída e tal. Falta mais alguns vídeos. Aí a gente vai montar mais alguns exemplos, tá? Montar alguns exemplos com seria por distância, com agressão. A gente pode montar também com range da média. São exemplos para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica das parametrizações. Tem um número de possibilidades infinito aqui, pessoal, tá? Pelos parâmetros que nós temos aqui, dá para fazer muita coisa, dá para se divertir bastante aí, buscando oportunidades realmente dentro do mercado, tá? Mas depois que a gente terminar então a série de vídeos com todos os parâmetros principais mesmo, a gente vai montar mais alguns exemplos aí para a gente poder entender e acompanhar a dinâmica do mercado frente, né, às diferenças de parametrizações, tá bom? É isso aí, pessoal, obrigado pela atenção, até mais.